Bom dia, pessoal. Essa é a 22ª aula, né, da disciplina de Física 3, período de 2021/1 do Instituto de Física da UFRJ. A gente começa hoje o estudo dos 2 últimos capítulos, onde a gente, de fato, vai ver, os fenômenos eletromagnéticos totalmente dependentes do tempo, dinâmicos, tá. Então a gente vai aprender no fundo, duas das leis de Maxwell que regem todos os fenômenos eletromagnéticos, tá. A gente vai aprender duas novas leis, e elas vão estar relacionadas com a chamada indução eletromagnética, tá. A primeira dessas leis que a gente vai aprender nesse capítulo é a chamada lei de Faraday da indução, tá. E lá para o finalzinho a gente vai aprender uma outra lei que vai generalizar, modificar, corrigir, estender a lei de Ampère para uma situação em que a gente tenha correntes não estacionárias ou não permanentes, tá. Então, o plano que eu gostaria de cumprir, né, nessa aula seria apresentar esses tópicos aí listados e, sem maiores delongas, vamos ao ponto. Só quero chamar a atenção, como está bem explícito lá na página oficial da disciplina, que essas sessões não fazem parte da da ementa da matéria, tá. Bom, então vamos lá. Do que se trata essa nova etapa de entendimento, descrição desses fenômenos eletromagnéticos? Eu gosto de fazer isso por intermédio da apresentação de 4 experimentos, provocações, que vão fazer vocês pensar o que pode, se esses resultados, essas coisas que vão acontecer, que eu vou descrever, se elas podem ser explicadas por uma causa comum, tá? Ou pelo menos por alguma fórmula, expressão comum, tá. Então eu vou descrever alguns experimentos bem simples e o que poderia acontecer com eles. Acontece de fato, perdão, tá. Grande parte desses experimentos, não sei se todos, tá, eles foram, desenvolvidos, feitos pelo Michael Faraday, tá, no século XIX, tá. Era um físico inglês, tá. Então, todos esses experimentos, eles vão envolver o aparecimento de corrente elétrica num circuito condutor, circuito esse, como eu estou desenhando aqui, né, uma espira metálica, sem bateria. Mas apesar disso, pessoal, a gente vai fazer alguma coisa nesses 4 experimentos, e em todas essas situações, apesar de a gente ter sempre um circuito sem bateria, tá, a gente vai dar um jeito, vai fazer algum tipo de coisa, né, de causa que vai fazer com que apareça corrente, no circuito, tá. A gente sempre vai ter um circuito. Então vamos desenhar nos 4 casos o nosso circuito, nossa espira metálica, sem corrente, sem bateria, desculpa.
A gente tem os nossos circuitos sem bateria, no qual a gente vai fazer aparecer uma corrente. Essa corrente, nesse contexto, como ela vai poder ser explicada por uma única lei, uma única fórmula, tá? Que tradicionalmente se chama de indução, tá? Então a corrente que a gente vai fazer aparecer nesses circuitos, nesses anéis, podia ser a minha aliança aqui metálica, tá? A gente vai chamar de corrente induzida. Como que a gente vai fazer essa corrente aparecer? Então, o primeiro caso, eu vou imaginar o seguinte: imagina que meu circuito está em repouso no referencial onde eu estou descrevendo a situação. Em compensação, eu tenho um ímã que esse ímã não está em repouso. Ele está se aproximando, podia estar se afastando, tanto faz, qualitativamente, tá? Mas ele está sendo aproximado na direção do circuito, da espira metálica condutora, tá? O ímã está se movimentando para cá. E aí, o que que vocês poderiam verificar? Isso foi um tipo de experiência que o Faraday fez, é que aparece uma corrente nesse circuito, tá? Quando vocês movimentam um ímã ou para se aproximar ou para se afastar. Se o ímã ficar estático, em repouso, que nem a espira, né, de condutora, aí não tem corrente na espira, tá? Mas quando ele está em movimento, o ímã, a espira parada, o ímã em movimento, surge uma corrente, sim, diferente de zero. Tá legal? Então, isso é a primeira coisa, acho que curiosa, né? Eu volto a frisar, nessa espira metálica, apesar de ela ser condutora, como ela não tem bateria nenhuma nela, a gente talvez esperasse, poxa, nunca vai a gente conseguir fazer aparecer elétrons se movimentando nessa espira metálica, porque não tem bateria. Mas eu estou dizendo para vocês que o Faraday fez pela primeira vez essa experiência, aproximando o ímã, e apareceu sim corrente aqui nessa espira sem bateria. Durma com um barulho desse, pensa como é que a gente poderia tentar explicar isso. Qual é a razão, a causa de aqui nesse circuito estar aparecendo essa corrente induzida? Se tem corrente induzida, é porque também, de alguma maneira, se apareceu um movimento organizado dos elétrons livres nessa espira condutora, é porque também, de outra maneira, tem FEM, né? Alguma coisa apareceu aqui, apesar de não ter a bateria, algum agente, alguma coisa apareceu para fazer os elétrons passarem a sair do repouso e andar de maneira organizada, seja no sentido horário, seja no sentido anti-horário. E isso é que é, né, no final das contas, algum agente que faz trabalho por unidade de carga, e isso é que tem que ser também, simultaneamente ao aparecimento da corrente, tem que aparecer essa força eletromotriz diferente de zero, certo? Que a gente vai chamar de força eletromotriz induzida. Mas uma última vez, não tem bateria nenhuma aqui para causar aquela FEM que a gente estudou um pouquinho no capítulo anterior, via reações químicas, etc. Não tem, tá? Esse anel metálico condutor, ele é purinho, sem nenhuma bateria.
tá fechado, tá? Aqui eu só botei eu parei de desenhar aqui, que é para a gente saber se qual é a parte dele que está mais para fora da tela, qual é a parte que está para dentro. Mas é claro que é um anel sólido, tá? Circular, completo, sem nenhuma gap aqui, sem nenhum espaço. É contínuo, completo, tá? Bom, qual é a segunda situação que também vai fazer da origem a essa corrente induzida? Antes de eu continuar, como é que eu poderia perceber que tem corrente induzida aí, nessa espira condutora? Duas maneiras, tá? Uma maneira mais ilustrativa, mais chamativa, mais visual é, se eu tivesse uma lampadinha aqui como parte desse circuito, né? Se a corrente que aparecer, ela fosse suficientemente forte, alta, eu até veria a minha lâmpada no circuito sem bateria, ela se acender. E isso seria uma indicação, um dedo duro, né, de que, opa, apareceu corrente quando eu movimento um ímã ali nas suas proximidades, tá? Então, isso seria uma maneira de ver a corrente. A outra maneira, independentemente se vai alguma coisa brilhar, se vai ter um clarão ou não da lampadinha, é se eu tivesse nesse circuito um amperímetro, né, um medidor de corrente. E aí, se ele for suficientemente sensível, né, a gente acabaria vendo, dependendo se eu aproximo o ímã muito rápido ou bem lentamente, a gente veria uma corrente com uma intensidade medida por esse amperímetro ou mais alta ou mais baixa, dependendo se o movimento é muito rápido, aí a corrente é mais alta, ou se o movimento é bem pequenininho, lento. Porque, afinal de contas, se o ímã ficar parado também, no mesmo referencial onde a espira está parada, né, repouso relativo, aí nesse referencial não haveria aparecimento de corrente, né? Mas quando ele está em movimento, aparece sim, tá? E isso poderia ser detectado pelo uso de um amperímetro nesse circuito condutor circular, tá? Qual é uma outra maneira de eu fazer aparecer essa tal corrente nesse circuito sem bateria, essa espira de corrente sem bateria? É, vamos marcar aqui que aparece corrente, tá? Não liguem para o sentido que eu estou desenhando aqui da corrente, tá? Induzida. Porque pode ser que ele esteja errado, só um pouco mais para frente, nessa aula, é que eu vou explicar exatamente como a gente determina o sentido. Por enquanto, a única coisa que eu quero que vocês se foquem é que aproximar o ímã ou afastar, movimentá-lo aqui na vizinhança, faz com que surja a corrente. Se é num sentido ou no oposto, não liga para isso agora. Só presta atenção de que surge corrente. Qual é uma outra maneira de fazer aparecer corrente? É o seguinte, a corrente, se ela aparece nessa experiência 1, se ela faz, então, uma lampadinha se acender, onde eu estou vendo a espira condutora preta em repouso e o ímã em movimento, tenha paciência. Se eu passar para o referencial do ímã, olha o que eu vou descrever como a segunda maneira. Eu vou pegar, me aproveitar dessa coisa do resultado 1, da experiência 1, que é a aproximação de um ímã com respeito a uma espira em repouso, faz aparecer corrente induzida nela. Eu vou, então, agora inverter os papéis. Eu vou pegar o ponto de vista do ímã, e aí, se esse é o caso, o que acontece? O ímã passa a estar agora em repouso, e, em compensação, no referencial dele, é a espira
que passa a estar se movimentando e com uma velocidade menos v. Mesmo módulo, sentido direção, mas sentido oposto, né? E tenha paciência. Se aqui nesse caso a lâmpada acendeu, não é porque ao eu olhar para essa situação, para esse primeiro caso, do ponto de vista de um outro referencial, o referencial do ímã, que eu vou passar a ver que a lâmpada não acende mais. Tenha paciência. De jeito e maneira nenhuma. Ou a lâmpada acende ou não acende, seja lá em que referencial eu estou olhando. Ou eu vejo que ela está acesa ou ela não está acesa, né? Então, o que eu estou querendo dizer, ver se vocês acompanham, é que se nesse primeiro experimento vocês aceitarem, mesmo que a gente não consiga entender de uma maneira ou por outra, por que está aparecendo a corrente induzida e a fé induzida. Mas se vocês aceitarem que isso é verdade, então nesse segundo caso, que é uma mudança simplesmente de ponto de vista, de perspectiva, mas se a lâmpada acendeu antes, isso significa ter aparecido corrente induzida, ela tem que continuar acesa desse outro ponto de vista, mudando o meu ponto de vista, né, o referencial, e, portanto, significa que, nesse caso aqui, também tem que continuar a gente descrevendo essa situação como tendo associada com ela uma corrente, alguma corrente também induzida aparecendo ou equivalentemente, quer dizer, depois a gente vai ver com mais detalhes se é equivalente ou não, uma FEM também tendo que ter aparecido. Acompanharam ou não esses dois primeiros casos, pessoal? Deu sim, professor. Então, beleza. Então, eu vou descrever agora os dois últimos, que é para dar o background, né? A motivação para eu depois apresentar a lei, a fórmula que explica todos esses dois casos. Mas vocês já podem ir tentando adivinhar, pensar, tá? O que se eu já estou dizendo para vocês que vai ter uma explicação por intermédio de uma lei, de uma fórmula, que vai dar conta de todos esses 4 casos, então vocês tentem ir adivinhando, pensando o que vai ter em comum aqui, nessa primeira situação, ou nessa segunda, e agora nessa terceira e quarta, que eu poderia tratar como sendo o culpado, a causa para o aparecimento da corrente ou da fé induzida nessas várias situações, tá? Terceiro experimento. Não tem mais ímã. Joga fora o ímã. Esquece ímã. Mas aí, pensa o seguinte. Continua tendo a espira circular, agora no plano da tela, por exemplo, e o que eu vou pedir para vocês imaginarem é, poderia ser até por causa do ímã, tá? Tem um campo magnético entrando na tela, tá? Mas é um campo magnético perfeitamente constante. Constante para mim, Maurício, é estacionário e uniforme, né, homogêneo. Ele não varia nem no tempo, nem no espaço. E essa espira condutora, ela está mergulhada dentro desse campo magnético, tá bom? E aí, olha o que eu vou pedir para vocês imaginarem. Que essa espira, ela está sendo, por alguma razão, o raio dela está diminuindo. Também podia estar aumentando, tá? Qualitativamente ia dar o mesmo efeito, só que aí com o sentido oposto.
Por que o raio dela está diminuindo? Sei lá, pensa que ela está sendo muito resfriada, a temperatura dela está baixando muito. Aí então ela dá uma encolhidazinha, não é isso? Se ela estivesse sendo aquecida, ela dá uma expandidazinha, não é isso? Tá legal? Mas o fato é que eu estou pedindo para vocês imaginarem que o campo magnético continua lá quietinho, uniforme, estacionário, só que aí essa espira que está mergulhada dentro dele, o seu tamanho está variando no tempo, beleza? E se essa variação de tamanho no tempo, a taxa de variação, for suficientemente alta, o que eu digo para você é que ou uma lampadinha ou um amperímetro, de qualquer maneira bem sensível, eles acusariam a presença, de novo, o aparecimento de uma corrente induzida. E analogamente, uma FEM induzida, que é o que faria com que nesse circuito condutor metálico, os elétrons, de maneira organizada, começassem a circular para um lado ou para o outro. O sentido, se é horário ou anti-horário, não liga para isso agora. Inclusive, do jeito que eu desenhei, eu mesmo não estou ligando e pode ser que esse sentido esteja errado, tá? Depois a gente vai ver como faz esse sentido, determina ele corretamente. No fundo, vai ser uma coisa chamada lei de Lenz. Beleza. Quarta e última experiência. Todas essas experiências, como é que é, pessoal? Eu estou querendo que vocês achem isso meio surpreendente, esquisito, porque estou dando um jeito, e vocês poderiam verificar isso fazendo a experiência, né? Que de aparecer corrente num circuito esse, de novo, sem bateria, tá? Última experiência. Tá lá o meu circuito de novo, agora eu desenhei ele quadradinho, não faz a mínima diferença a forma, tá? E aí, qual é uma última maneira que eu posso fazer aparecer nesse circuito, sem bateria, corrente? É botando ele do lado ou embaixo de um outro circuito, nesse sim, com bateria. Esse circuito aqui de baixo, com bateria, a gente chama nesse contexto de circuito primário. Esse circuito aqui de cima, sem a bateria, a gente chama de secundário. E esse aqui de baixo, que tem a bateria, tem uma chave também, que eu posso fechar ou abrir, né? Então, se eu fechar esse circuito primário, não é surpresa nenhuma aparecer nele, circuito primário, uma corrente. Por quê? Porque tem bateria, tá? Daí não tem surpresa nenhuma aparecer nele. Mas o que eu digo para vocês é, quando vocês acabaram de fechar o circuito primário, melhor, antes disso, quando vocês ainda não fecharam o circuito primário, no secundário, que não tem bateria, perdão, e nenhum dos dois vai ter corrente. Se eu deixei muito tempo, está lá aberto lá o primário. Ele está aberto, não tem como circular corrente, apesar de ter bateria nele.
E no segundo, secundário, também vocês verificariam que não tem corrente nenhuma, mas esse negócio parece que não tem que ser nada explicado, né? Isso não precisa, dá para entender. Agora, o que é a coisa curiosa nessa quarta situação? É que quando vocês fecharem esse circuito primário, e se vocês prestarem atenção o tempo todo no secundário, vocês vão ver que vai haver um lampejo aqui de corrente logo depois que fechou o primário no circuito secundário. Qual é o sentido exato? Não liguem, vamos supor que é esse, tá? Da corrente induzida. Agora, mantendo o primário fechado a chave, sabe o que acontece? Logo em seguida, depois de ter essa corrente induzida temporária, logo em seguida, apesar de continuar com esse fechado aqui, essa corrente induzida aqui, vermelhinha lá no secundário, morre, desaparece, fica zero. Ela só é diferente de zero durante um tempo inicial, logo depois que você fechou a chave do primário. Durma com um barulho desse. E aí? Tá o primário fechado. E aí, depois de um certo tempo, que não tem, já morreu a corrente, apareceu um pouco a induzida, mas logo em seguida morre. Aí, digamos que vocês, tá bom, então agora eu vou repetir esse negócio e vou abrir o circuito primário. Sabe o que acontece? Logo que vocês abrem depois, no secundário, que não tinha mais corrente, porque vocês já esperaram um tempo e ela morreu, mas aí quando vocês abrem o primário, logo em seguida surge de novo corrente induzida, só que sabe para onde? Para o sentido oposto, tá? E mantendo a chave do primário agora, depois de aberta, continua aberta, essa corrente induzida temporária que se estabelece no secundário, logo em seguida também morre, vai para zero, tá? Mas o fato é que durante esses instantes, esses períodos, surge também uma corrente induzida no secundário que não tem bateria, assim como, justamente por ser um circuito resistivo, né, precisa ter algum agente que faça trabalho por unidade de carga, que a gente chama de FEM. E nesse contexto a gente chama de FEM induzida. Moral da história, essas 4 situações é o que eu estou pedindo para vocês pensarem um pouquinho e tentar encontrar um culpado, alguma causa que vocês possam dizer: é por causa disso, quando isso acontece, a causa, aí então eu tenho como efeito o aparecimento de uma corrente ou de uma FEM induzida. Tá bom? Vocês querem arriscar alguma explicação? Isso foi o que o Faraday se deparou, tá, pessoal? O Faraday foi o que primeiro descobriu esse tipo de coisa. E ele teve que, sei lá, tentar dar um jeito de entender esses negócios aí, explicar isso, né? Que levou justamente à lei que atualmente a gente chama a lei de Faraday, né, da indução. Professor, Diz. como no experimento 13 a gente viu que depende da área, né? Porque o campo era constante. Então, deve depender do fluxo. Também depende do campo, como a gente viu em um. Aproxima o campo fica mais forte, né? As proximidades do I. Isso.
Esse ímã que se aproxima aqui no 1, né? Ele tem junto com ele um campo magnético, não é isso? Mais ou menos assim, tá? Sai do polo norte, vai para o polo sul, né? Acho que é isso que tu tá querendo chamar a atenção, né, Pedro? Idem aqui também, né? Só que esse aqui se mexe, se move, né? A fonte do campo, ao passo que esse aqui fica estático, né? Aqui tem um campo dado que não se move. Eita, o que é campo se mover? Ele é estacionário, é isso que eu quero dizer, né? Tá certo? E além disso, uniforme. Mas em compensação, a espira está encolhendo. E aqui, ao eu abrir e fechar a chave, pela presença da bateria no circuito primário, isso faz com que surja a corrente aqui, que eu não tenho que explicar mais, que eu já expliquei mais ou menos bem aos trancos e barrancos, botando a culpa na bateria, mas o fato da corrente surgir no primário, por causa da bateria, faz também que, né, essa corrente aí surgida cria um campo magnético, e esse campo magnético, inclusive, ele se insere, está definido, existe, inclusive aqui dentro do secundário, né? As linhas de campo dele vão para tudo que é lado, né? Mas e aí? Tu tá querendo aí, tu falou, Pedro, alguma coisa que é tipo fluxo. Melhora um pouco. O que que tu quer? Qual é a tua proposta? Qual é o teu chute? Qual é a tua tentativa de dizer, é por causa de alguma coisa que está acontecendo com o fluxo do campo magnético, estou imaginando que era isso que tu estava pensando, que faz com que surja a corrente induzida. Mas melhora um pouco essa tua... Se é que era isso que tu estava pensando. O fluxo ele tá mudando, né? Uma área e o campo estão variando aí, dependendo do experimento. Isso tu está pensando no O que se 3, né? altera. O 3 o 4 também, né? Não, a O área não, 4 mas. também o quê? Porque quando a corrente embaixo vai diminuindo, o campo vai virando zero. O campo magnético que a espira de Sim, baixo gera. mas não tem área nenhuma variando. Não, tem o campo todo. Certo. Então, o que que tu faz com... Como é que tu Então, junta essas coisas para aí eu. explicar numa tacada só as 4 situações? Qual é a tua proposta? Então, foi o que eu disse. A única expressão que tem campo e área, acho que é o fluxo, né? Que a gente viu até agora, o fluxo do campo magnético. Beleza. Então, beleza, é isso mesmo. Mas aí melhora um pouco mais. Tu tá querendo me dizer então que se eu tivesse um ímã parado e uma espira condutora do lado dele, também parada, tem fluxo na espira, não tem? Tem ou não tem? Com certeza, tem. Mas a volta é Mas não constante. aparece corrente. É, Quando a espira está parada e o ímã também, apesar de ter fluxo magnético através dessa área da espira, não tem corrente induzida. Corrente induzida é zero. Eu te digo que é isso que acontece. É o do dia a dia, né? Mesmo que você tenha um ímã parado perto de um circuito condutor, ele não gera corrente no circuito. Então, nessas 4 situações que eu descrevi, diferentes dessa última, tem corrente aparecendo.
E também tem fluxo. Mas o que difere essas 4 situações dessa última que eu acabei de falar? Achei que o fluxo se altera, né? O, a área está mudando, o campo está mudando com o tempo. Eu acho que é um pouco isso que tu falou. Então, logo no início, o que tu falou? No início de quê? Agora? Da tua fala aí, agora. O que vai distinguir algo que está acontecendo nessas 4 e que pode gerar corrente induzida, do que está acontecendo aqui nessa situação, que também tem fluxo, só que aí não tem corrente induzida? O que Falei, tem de diferente? essa último fluxo é constante. Seja mais preciso, ele não está variando no tempo, não é isso? É, ele é, como fala, é estacionário. Estacionário, eu prefiro dizer, tá? A maioria diz constante, tá? Mas eu prefiro falar estacionário. É. Ou constante no tempo, né? Não é isso, pessoal? Ou seja, eu agora saio do Pedro e vou para o resto de vocês, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vezes 3, 15 para os outros 14 de vocês. Vocês acham esse chute, essa conjectura, essa adivinhação, essa locubração, essa sacação aí do Pedro legal, razoável? A gente pode botar culpa do aparecimento de uma corrente induzida num circuito onde não há bateria, na causa sendo a variação no tempo do fluxo do campo magnético através desse circuito? Parece razoável isso? Por incrível que possa parecer. O que vocês têm a declarar? Aceito isso, daria para vocês explicarem todas essas 4 situações? Cada uma delas pensa em particular se estaria de acordo com isso que o Pedro sugeriu. Variação no tempo do fluxo do campo magnético através da espira preta condutora em questão sem bateria. Isso está acontecendo nessas 4 situações. E, portanto, sei lá, vamos aceitar que é assim que a natureza funciona. E aí depois repetir outras experiências em que aconteça essa variação no tempo e ver se sempre aparece corrente num circuito. Isso parece razoável, pessoal? Me deem um feedback. Eu acho que sim, professor. Para 1 e a 2 e a 3 especificamente, mas na 4 eu não consegui, não achei tão, não sei, pelo Então, menos não me mas olha pareceu o tão que eu te razoável. falei na 4. Só acontece de aparecer corrente vermelhinha induzida no secundário logo depois que eu abri ou fechei. E ao abrir ou fechar o primário, eu altero, porque eu faço com que a corrente nele, gerada pela bateria, varie no tempo e, portanto, o campo magnético azul que essa corrente do primário cria varia no tempo e, portanto, o fluxo lá gerado por esse campo variável no tempo sobre o secundário também está variando. Não é verdade, Matheus? E quando eu tiver esperado muito tempo com o primário já fechado, a coisa se estabilizou. Depois de um tempo de fechado, a corrente, logo, logo, no primário, ela fica estacionária, independente do tempo. Portanto, o campo que ela cria fica também estacionário e, portanto, o fluxo que ela cria no secundário se torna independente do tempo, estacionário. E é por isso que a corrente morre, só existe no secundário logo depois de fechar ou abrir a chave.
Ou seja, nessa situação 4 também tem, para que apareça corrente no secundário, um fluxo magnético variando no tempo, não é verdade? Em todas as 4 tem. Convençam-se disso. Individualmente, tá bom? Não sei se eu consegui te explicar, Matheus, que tem também na 4. Deu sim, professor. É que o que eu fiquei pensando é que quando os elétrons ficassem circulando no circuito, por exemplo, nesse caso aí, eles estão na parte de cima do circuito. Eu pensei que eles gerariam um campo diferente de quando eles estivessem na parte inferior do circuito. Mas eu não sei se seria uma mudança tão drástica para poder dizer que variou o fluxo, sabe? Então, se não, Não aí realmente. entendi. Não entendi. O que eu pensei talvez é de exatamente se fosse um caso 2D, assim, né? Por exemplo, o elétron sai da fonte, aí ele vai caminhando, né, entre aspas, pelo circuito, o campo que ele geraria enquanto estivesse em cima seria diferente de quando ele estivesse lá embaixo no circuito. Mas acontece que não é um único elétron, tem toda uma corrente contínua assim que eu fechar a chave, né? Então o circuito sempre estaria, teoricamente, com a mesma corrente em todos os pontos. Logo depois, é aquela história. Com a chave aberta, em todos os pontos, eu acho que você concorda que não tem corrente nenhuma. Em nenhum deles tem movimento macroscópico organizado de partículas carregadas, porque está aberto, apesar de ter bateria no primário, não é isso? Sim, sim. Então, se a tua pergunta foi, nesse pontinho aqui, qual é a corrente com a chave aberta? Zero. Nesse aqui, zero. Nesse aqui, zero. Zero em tudo que é lugar. Mas assim que eu fechar a chave, a rigor, não existe coisa que se propague com velocidade infinita, tá? Vai, assim que eu fechar a chave, começa a corrente a sair do zero em cada ponto, ela começa a variar, a existir no primário. E ela vai aumentando intuitivamente, né? Até ela, a gente não estudou circuitos, tá? As leis que regem, as leis de Kirchhoff, que rege como uma corrente varia no circuito. Mas eu só qualitativamente o que eu te digo é, logo que você fecha a chave num circuito real, a corrente sai do zero e vai aos pouquinhos até atingir o valor máximo RI, vamos dizer assim, tá? FEM da bateria igual a RI, tá? E daí a corrente máxima é a FEM dividido pela resistência do circuito. Mas ela vai aos poucos variando no tempo. E aí tu também me perguntou, e ela vai em cada ponto sendo em cada instante igual? Ela é longitudinalmente igual? E aí então eu te digo, olha, a rigor ela começa primeiro a, vamos dizer assim, a se mexer os elétrons mais perto da bateria. Só depois é que começa a se mexer os elétrons um pouquinho mais longe. Só que a velocidade que esse fenômeno leva para acontecer é muito alta, tá? É muito rápida. Então, para todos os efeitos, na maior parte dos circuitos do dia a dia que a gente tem no laboratório, é como se a corrente, em cada ponto, ela fosse igual em todos os outros pontos, num dado instante. É o que eu chamei também de uma corrente, não era? Permanente, longitudinalmente uniforme, numa outra aula aí, tá? Mas, de qualquer maneira, esquece um pouquinho isso. O fato é, quando eu fechar a chave, antes disso, qual era a corrente aqui embaixo? Zero. Portanto, qual era o campo que ela criava? Zero. Portanto, qual era o fluxo do campo magnético lá no secundário? Zero, porque não tem campo, tá? Agora, logo depois que eu fechei, vai
sair do valor zero aqui no primário e ir até um certo outro valor diferente de zero. Com isso, o campo criado no primário é variável no tempo e, portanto, apesar de o circuito secundário estar ali quieto, em repouso, lá em cima, mas está passando através dele linhas de campo que horas são menos, né, horas são mais. O campo magnético criado devido à corrente no primário está variando no tempo. Portanto, o fluxo através do secundário também varia no tempo. É só isso que eu quis chamar a atenção. Deu para acompanhar, não? Eu sim, professor, deu sim. Agora Tá? deu pra pegar. E, mas aí, com a chave mantida fechada durante muito tempo, logo, logo, essa corrente aqui, ela se estacionariza, se estabiliza, né? E aí o que eu te digo é, por causa disso, o campo que ela cria mais cedo ou mais tarde, na verdade é bem rápido, acaba ficando estacionário e, portanto, lá no circuito secundário, mais cedo ou mais tarde, na verdade logo cedo, a corrente induzida que apareceu logo desaparece, morre. Mas o fato é que ela aparece durante um intervalo transiente. Tá legal? Tá Beleza, professor, legal? perfeito. Resumo da ópera. Sem maiores suspense, vocês então, eu acho, espero, e de qualquer maneira é isso, tá? Então vai cair do céu. Qual é o negócio? Eu vou então enunciar a lei de Faraday, da indução, que explica isso. Dado um circuito, ou melhor, porque eu vou enunciar de uma maneira muito abstrata, tá, pessoal? Que ela vale, de tão abstrata, ela vale em qualquer situação, tá? Aí depois, se vocês quiserem, a gente volta para analisar alguma daquelas 4 experiências e ver que está de acordo com isso que eu vou falar e com a fórmula que eu vou escrever. Mas dado uma curva fechada C, quer pensar é o circuito. Mas cuidado, não precisa ser uma curva material. Essa curva que eu desenhei aqui preta orientada C, ela é uma curva abstrata, é um conjunto de pontos no espaço, tá? Se por acaso esse conjunto de pontos coincidir com um fio condutor, melhor. Talvez mais concreto, mas não precisa, tá? Bom, continuando. Dado então esse caminho fechado, essa curva fechada, e uma superfície qualquer, abstrata, que eu vou chamar de S, da qual essa curva fechada seja a fronteira. Vocês estão acompanhando até aí? Tá claro o que eu estou começando a preparar? Tá sim, professor. Ou seja, eu imaginei a curva, se vocês quiserem, está abstrato demais, está me dando um nó, pensa, se ficar mais fácil para vocês, que isso aqui é o fio dos circuitos, onde a gente está querendo ver se vai ou não aparecer corrente, ou melhor, FEM induzida, tá? Esse é o contexto. Toda curva fechada, ela admite uma certa superfície, na verdade várias, né? Da qual ela é fronteira. Essa aqui que eu tracejei em azul é uma dessas superfícies. Quer saber de outra? Vou desenhar em vermelho. É uma rede de borboleta.
apoiada na curva preta. Não é essa superfície azul plana no próprio plano da tela onde estivesse a curva preta, por exemplo. Isso é uma possível superfície que tem essa curva preta fechada como fronteira. Eu agora desenhei uma segunda superfície, que também tem essa curva C como a sua fronteira. Ou seja, a curva C tanto é a fronteira da superfície 1, como é a fronteira da superfície 2. Acompanharam ou não? Eu sempre sei. Por que eu estou falando da curva e da superfície? Porque vocês já meio intuíram, né, perceberam que tem que falar de fluxo. Muito melhor do que isso. Tem que falar da variação no tempo do fluxo. Tem que ver se o fluxo está ou não variando. E o fluxo vocês estão carecas de saber. Para eu calcular o fluxo de qualquer campo vetorial, eu tenho que escolher uma superfície. Por isso que eu falei de duas aí. Vocês podem ficar na dúvida, mas qual das duas eu vou escolher? A azul, a vermelha ou alguma outra diferente ainda? Mesmo que sempre com a fronteira sendo o mesmo caminho C preto dado. Eu vou dizer para vocês, não faz a mínima diferença. Sabe por quê? Porque quando vocês escreverem o fluxo do campo magnético através da superfície 1, o que é isso por definição? Integral de B escalar dA na superfície 1. Está certo ou está errado isso que eu estou escrevendo? Certo. E na superfície 2? Mesma coisa, só trocando 1 por 2. E aí vocês poderiam dizer, ah, Maurício, então dependendo da superfície que eu escolher, associada à mesma curva preta dada, azul ou vermelha, como a superfície é outra, azul ou vermelha, apesar de eu poder ter o campo magnético, um determinado campo, com linhas verde aqui, por exemplo, você entrou pelo cano, Maurício, porque dependendo se eu escolher a superfície 1 ou a superfície 2, o fluxo vai ser diferente. E eu vou mostrar para vocês que não vai. Então, vocês podem relaxar e mais para frente, quando eu acabar aqui de anunciar a lei de Faraday, escolher a superfície que vocês quiserem, azul, vermelho ou alguma outra, contanto que fronteira do caminho da curva fechada, que o resultado vai dar o mesmo, o fluxo vai dar o mesmo, pelo menos em módulo. Por quê? Por causa do seguinte, não tem essa lei aqui? Que é a lei de Gauss do magnetismo? Não tem aquela lei que a gente estudou, acho que não sei, num capítulo aí anterior, não me lembro se foi o último, o penúltimo, que diz: não existe monopolos magnéticos, cargas magnéticas, ou de outra maneira, o fluxo numa superfície fechada do campo magnético é sempre zero. Mas o que é
a união dessa superfície azul S1 com essa superfície vermelha S2. Eu pergunto para vocês, S1 união com S2, eu pergunto, isso chama de uma superfície S? E a pergunta é, essa superfície S é fechada ou é aberta? A S1 azul é aberta. A S2 vermelha também é uma superfície aberta. Mas a união delas duas, me responde, é fechada ou é aberta? Eu não escutei. Fechada. Não escutei. É, fechada. E o resto que está muito calado hoje para variar? Concordam que a união da S1 azul com a S2 vermelha é fechada? Sim. É fechado. Tá? Portanto, para essa superfície S, união dessas duas, isso aqui tem que ser verdade. Mas qual é a integral numa superfície que é a união de duas? Não é numa mais na outra? Não tem essa propriedade, as integrais? É uma soma, né? Entre aspas, né? Então, quando eu tenho o domínio da integração é a união de dois, né? Eu posso integral nesse domínio que é a união de dois, a integral no intervalo de A até C é a mesma coisa que a integral de A até B e depois de B até C. Só isso que eu estou falando, não é isso? Não é verdade isso? Ou seja, eu posso escrever essa coisa aqui do lado direito? Posso ou não posso? Pode. E vocês já estão vendo o que eu queria mostrar? A menos de um sinal, joga isso aqui para o outro lado, o que eu acabei de demonstrar? Que o fluxo do campo magnético através de uma superfície aberta, S1, qualquer, é igual ao fluxo desse mesmo campo magnético através de qualquer outra superfície aberta, tal que a união delas dá uma superfície fechada. Só varia por um sinal, ou seja, daqui vocês tiram que a menos de uma orientação para fora ou para dentro, né, tem que pensar um pouquinho, mas no mínimo sai que o fluxo do campo magnético através da S1 em módulo, sai ou não sai? Ele é igual ao fluxo do campo magnético através da outra superfície em módulo. Não é verdade? Então, é isso que eu tinha prometido. Vocês escolham a superfície mais simples para não dar tiro no pé de vocês, mas, na verdade, pode ser qualquer uma, que o resultado para o fluxo, em módulo pelo menos, será sempre igual, seja na azul, seja na vermelha. Acompanharam ou não? Sim. E o fato de ser igual veio dessa lei que a gente já tinha estabelecido num outro capítulo. Veio como consequência dessa lei, tá? Então, isso é uma primeira parte que vai entrar no enunciado da lei de Faraday. A gente tem que olhar para o fluxo. Parece que o fluxo, melhor, a variação dele no tempo está sendo um caminho das pedras, para a gente entender esses 4 experimentos e outros nesse mesmo estilo. Então, já lembrei alguma coisa do fluxo, contextualizei. Qual é outra coisa que vai ser importante para estabelecer, enunciar a lei de Faraday? A gente está querendo, uma vez percebido se o fluxo varia ou não no tempo, a gente está querendo agora perceber, falar alguma coisa sobre a corrente que apareceu no circuito.
ou de maneira mais abstrata, para que apareça uma corrente, ou seja, elétrons, por exemplo, circulem, passem a se movimentar, saiam do repouso e circulem de maneira organizada, num ou no outro sentido, essa corrente induzida, é porque tem que ter aparecido. A FEM é o agente que faz no circuito resistivo suprir, repor o trabalho por unidade de carga, de modo que aí a corrente continue circulando e não se perca por dissipação, né? Então, a outra coisa que eu vou falar é, dado que nessa situação toda, por abstrata que seja, já tem para começo de conversa uma curva fechada, eu vou então finalmente anunciar a lei de Faraday. Ao invés de eu prestar atenção direto na corrente, eu vou prestar atenção. Eu vou deixar para escrever depois, aqui o lado de esquerdo. Eu vou escrever primeiro o lado direito. A causa de aparecer umas coisas na espira condutora induzidas é o quê? A causa é uma variação do fluxo do campo magnético através de uma superfície qualquer, contanto que essa superfície seja fronteira, perdão, tenha como fronteira um caminho fechado C, que é o circuito, se vocês preferirem pensar, mas é uma curva fechada abstrata, e aqui, ao invés de eu falar da corrente, o que é mais fundamental é a FEM. E aqui tem um sinal de menos que eu tenho que explicar depois. Mas essa é, em toda a sua glória, a lei de Faraday. Onde esse C, é claro, é a fronteira de qualquer superfície aberta S, através da qual vocês estão monitorando o fluxo do campo magnético. Está claro o enunciado ou não está claro? Isso é a famosa lei de Faraday. Em toda a sua generalidade, em toda a sua abstração. Toda vez que numa região do espaço haja um fluxo de campo magnético que, por uma razão ou por outra, conforme Pedro sacou, eu tentei motivar para vocês pelos aqueles 4 experimentos iniciais. Esse fluxo varia no tempo, é sinal que, através da fronteira daquela superfície aberta S, através da qual vocês estavam calculando o fluxo, ou melhor, a sua derivada temporal, para saber se é estacionário ou não. Quando ela for diferente de zero, isso implica, por essa fórmula, que na fronteira dessa superfície C, que é uma curva fechada, existe uma FEM que a gente chama, nesse contexto, de induzida. Tá bom? Só um pouquinho, pessoal. Tenho que atender aqui. Só um pouquinho. Me dá um tempinho, já volto rapidinho.
É coisa comercial, deixa para lá. Mas está claro o que significa essa sopa de letras aí na lei de Faraday, pessoal? Está claro ou não? Tá sim, professor. Tá? Eu quero insistir no seguinte: essa curva C, nessa decoreba, antes de qualquer coisa, qual é o domínio de validade dessa nova lei de Faraday? E eu vou dizer para vocês: total. Ela vale sempre, não tem nenhuma restrição, nenhuma. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, essa curva C aqui, a gente poderia, já que é lei de Faraday, ninguém faz isso, tá? Mas a gente poderia chamar de uma curva faradayana, por analogia com a curva amperiana na lei de Ampère. Mas ninguém faz isso, tá? Ninguém chama, nunca vi ninguém chamar isso de curva faradayana. Mas o fato é que, independente do nome, ela tem que ser uma curva fechada. Tá legal? Mas ela é uma curva abstrata, tá? Ela não precisa ser um fio concreto. É isso que eu quero chamar a atenção, tá legal? Bom, já essa superfície aqui, ela tem que ser aberta. Por quê? Porque ela tem uma fronteira. E para uma superfície ter uma fronteira, uma borda unidimensional, né, ela não pode ser fechada. Uma superfície fechada é como uma esfera, um elipsoide. Qual é a borda curva, fronteiriça de uma esfera? Nenhuma, né? É o conjunto vazio, tá? Então, nessa lei de Faraday, essa superfície S aqui é uma superfície aberta, cuja fronteira, como está anotado aqui, é a curva fechada C que está no outro lado da lei, da equação. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, vocês podem dizer, poxa, Maurício, mas tu começou querendo tentar explicar o aparecimento de corrente induzida. E aí agora tu está me apresentando uma lei que não está me dando a corrente direto, né? E eu vou dizer, é isso mesmo, porque a coisa mais fundamental, eu também tentei tomar cuidado. Eu falei que surge a corrente induzida porque, na verdade, surge uma FEM induzida. A FEM, que é o trabalho por unidade de carga, é que faz, né, os elétrons poderem se manter no circuito em movimento. Então, até para antecipar isso que ia acontecer com a lei de Faraday, eu resolvi, sem trocadilho, induzir vocês a pensarem não só na corrente induzida, mas na própria FEM. Por quê? Porque é na lei de Faraday o que aparece primeiro é a FEM induzida. Aí vocês disseram, mas e aí, se eu quiser explicar em termos a corrente induzida? É uma moleza, dependendo do tipo de circuito, né? Se o meu circuito ele só tiver resistência, vamos lá. Se essa curva preta fechada, ela for uma curva que é de um circuito material concreto, um fio condutor concreto. Aí o que eu posso deduzir rapidinho? Se tem uma FEM ao longo dessa curva, que é o próprio circuito, essa curva, se ela for condutora, porque eu poderia sacanear vocês e imaginar que esse fio que eu estou botando aqui é um fio de borracha. E aí eu poderia perguntar duas coisas. Supõe que o fio preto ele é de borracha. E responde para mim,
o fluxo aqui do campo magnético ele está variando no tempo, supõe. E aí, duas perguntinhas. Quanto é a FEM nesse fio de borracha e quanto é a corrente induzida? Eu só quero saber, é zero ou é diferente de zero? Se o meu campo magnético, se o fluxo através desse bicho está variando no tempo. Agora eu estou perguntando, nesse fio de borracha, a fé induzida é quanto? É zero ou é diferente de zero? Pela lei de Faraday. Professor, eu acho que a FEM ela é diferente de zero. A lei de Explica. Faraday fala, né? Só que, Repete. tipo, o fluxo vai estar variando No tempo. no Eu tempo. insisto. O meu papel é ser Isso. chato com vocês. É no tempo. Então vai ter uma FEM induzida. Só que a Por quê? borracha. Porque essa derivada é diferente de zero, certo? Isso. E Só que acreditando piamente nessa lei de Faraday, que eu estou pedindo ou mandando que vocês acreditem, porque ela não tem nenhuma restrição, o lado esquerdo também tem que ser diferente de zero. Então, a tua resposta está até aí absolutamente correta. Ou seja, é diferente de zero a 100. Mas aí para o outro. E a corrente? então, aí deve entrar aquela na É de borracha. lei de. Né? Não me Fala interessa a igual lei. RI. Não me Então, interessa a lei. como a Ou talvez. resistência da borracha deve ser muito grande, acho que a Isso, tá corrente bom. deve Se tu ser muito preferir baixa. pensar assim, tá bom. É como se a resistência fosse infinita, né? Se fosse um isolante ideal perfeito, né? Então, é claro que, apesar de ter uma FEM, como FEM igual a RI, né? Lei de Ohm, né? Se o R é infinito, é sinal que o I tem que ser zero, porque é FEM dividido pelo R. Não é isso? Foi isso que tu pensou? Sim, isso mesmo. Tá? Eu preferiria pensar mais rápido. Uma borracha ela é um resistor ideal. Mentira, né? Não existe nada ideal perfeito, né? Nem resistor, nem condutor. Mas supondo que ela fosse ideal, é claro que não pode surgir corrente nela, apesar de ter FEM, né? Então, isso aqui seria zero. Acompanharam ou não, pessoal? Eu sim, professor. Então, vamos ver se acompanharam mesmo. Supõe que agora é um fio de cobre. Repito as perguntas. Quais são as respostas? Agora seria tudo diferente de zero, que não é mais um material com resistência ideal, entre Infinita, aspas, né? infinita. Não é isso? Todo mundo acompanha? Eu quero. O Matheus e o Pedro já falaram demais. Eu quero feedback no resto. Concorda ou discorda? Concordo. Concordo. Tá bom. Última pergunta. Não, não é fio nem de borracha nem de cobre. Não tem porcaria nenhuma material nessa curva. É uma curva abstrata. Continuo perguntando. Tem sentido, mesma situação de fluxo variando no tempo, tem sentido eu querer perguntar essas duas coisas? Se tem, quais são as respostas? Agora é uma curva imaterial. Quais são as respostas? Os dois diferentes de zero. Pensa, eu não quero chute. Olha, professor, eu diria que é igual a zero, porque não tem nada para a corrente se propagar, né? Não tem. Qual que é zero? Ambas? Não, a corrente eu diria que é zero, porque não tem onde ela se Mas tu não propagar. falou isso. Agora que tu está falando que é a Isso, corrente. isso. Agora sim. Então, isso aqui tu acha que é zero por quê? Porque não tem onde a corrente se propagar, teoricamente, porque é imaterial.
Mas por ser uma Na curva, verdade, perdão. Eu prefiro falar de outra maneira. Como é imaterial, isso é o vácuo. Não tem partícula carregada nos pontos dessa curva abstrata, imaginária, fictícia, tá? Então, como não tem nem carga, partícula carregada, é claro que não pode ter corrente, certo? Para começo de conversa. Certo ou isso, errado? isso, perfeito, concordo. Né? Então, essa segunda aqui, e eu pergunto, está todo mundo concordando ou está com medo do porque eu fico falando de maneira muito categórica? Mas tem a segunda. Aí eu diria que é diferente, professor, porque se for levar ao pé da letra, né, a lei de E, Faraday e tem uma foi por curva, isso né? que eu quis enunciar da maneira mais abstrata possível e geral. Ela vale para uma curva C fechada, hipotética, imaginária, qualquer, material ou imaterial, e uma correspondente superfície que a tenha como fronteira. Então, baseado nisso, qual é a tua... O que você diz para esse é induzido? Diferente de zero. Todo mundo concorda, discorda? Tem dúvidas ou não tem dúvidas? Professor, pela lei de Faraday aí, eu aceito, mas assim, faz sentido falar de fluxo numa superfície que não existe? Fluxo, você errou. A superfície ela existe, assim como a curva. Você pode ou não imaginar uma curva fechada no vazio? Você Imagino, não pode ou não posso. imaginar um conjunto de pontos no vazio? Você pode ou não pode? Você pode ou não pode, Lucas? Posso. Apesar Estou de ser perguntando para o vazio. Lucas. Foi o Lucas que disse que estava com Foi o dúvida. Pode ou Pedro. não pode? Não fui eu, professor. Foi o Pedro, professor. Foi o Pedro? Então desculpa. Sim. Pode, né? E essa curva, esse conjunto de pontos, pode ser fechada, não pode? Esse troço preto que eu desenhei aí, em nenhum momento eu falei que era um fio material constituído por átomos, não, né? Então você pode dizer, ah, tá, mas isso é muito abstrato, para que isso serve? Isso é o conceito, é a coisa mais geral, e eu acho que vale a pena vocês pensarem, porque senão vocês vão dizer, ah, esse campo, o campo elétrico, existe ou não existe? O campo magnético está no vazio. Para eu falar que tem um campo num determinado ponto, eu preciso imaginar que tem uma partícula carregada lá? Eu não preciso, né? O campo ele existe mesmo que eu não tenha uma partícula de teste onde ele está, não é isso? Entendi, faz sentido. Analogamente, quando vocês estudam geometria euclidiana do plano, ensino médio, triângulos, esses triângulos que vocês estudam, a gente estuda, eles são triângulos necessariamente materiais? Não é uma coisa meio abstrata, conjunto de pontos, retas, blá, blá, blá? Eles não precisam ser nada material, né? O fluxo é o quê? O fluxo é essa integral de superfície. Para você definir o fluxo, dizer se ele é zero ou não, você tem que ser capaz de fazer essa integral. Essa integral é numa superfície abstrata matemática, tá? É claro que o campo P ele é um campo vetorial para o matemático. Para nós físicos, para mim físico, ele é um campo que tem energia associada com ele, o campo elétrico a gente já viu, o campo magnético também vai ter, a gente vai ver. Então, tem uma parte abstrata e tem uma parte mais concreta. Tá? A única coisa que eu quis chamar a atenção é a lei de Faraday, em toda a sua plenitude, generalidade, glória e abstração, ela envolve
não precisa envolver superfícies nem caminhos materiais. Podem ser puros pontos fictícios abstratos. Se, além disso, forem, na verdade, circuitos concretos, caminhos concretos, melhor. Esse caminho tem que ser condutor ou isolante, tanto faz. Se ele for isolante, como a borracha, apesar disso aqui, quando o fluxo variar no tempo, ser diferente de zero, como é um material isolante, perfeito, suponhamos, ideal, não vai poder ter corrente, apesar da FEM ser diferente de zero. Só isso que eu quis frisar. Tá bom? Com esses 3 exemplinhos. E esses exemplinhos, volta e meia, a gente pergunta, questão de múltipla escolha ou afirmativa. Aí tem gente que é pegadinha, porque tem a FEM, mas não tem a corrente. Toda vez que tem a FEM, em princípio tem a corrente, por quê? Perdão, errei. Toda vez que tem corrente, tem que ter a FEM, né? Porque é a FEM em si que faz a potencialidade de aparecer a corrente. Mas a recíproca não é verdadeira. Você pode ter a FEM diferente de zero, existe a FEM, né, entre aspas, ou seja, ela é diferente de zero, é isso que eu quero dizer. Mas apesar disso, ou se você está no vácuo, é imaterial, ou se você está num material fio isolante, não vai ter corrente pela própria definição de corrente. Por um lado, que precisa ter partícula carregada para ter corrente, no vácuo não tem, ou então, por outro lado, porque um material isolante, apesar de ele ter partícula carregada, elétrons e prótons, todo material tem, mas ele, por ser isolante, ele não deixa, apesar de ter uma FEM alta, no caso ideal, ele não deixa nunca aparecer corrente, porque ele é um isolante perfeito. Então, para ter os dois, tem que ser, na verdade, um fio material fechado, né? E, além disso, condutor. Não é isso? Tá certo? Bom, eu vou pular, talvez, essa lei de Lenz, que eu vou retomar na próxima aula. Eu vou dar uma puladinha. Essa lei de Lenz, ela tem a ver com esse sinal de menos aqui, tá? Eu vou deixar para explicar isso na próxima aula. Nesse resto da aula de hoje, o que eu vou querer explicar, pulando isso, vai ser pegar essa lei de Faraday e chamar a atenção para vocês de que ela envolve 2 fenômenos distintos numa única equação, essa aqui. E onde eu primeiro vi essa coisa há muito tempo, eu estudei, achei super interessante, foi nas aulas do Feynman, né? Que já há algum tempo estão traduzidas e eu recomendo muito. São aulas de física básica, né? Acho que são... Eu sei em inglês, né, o nome, acho que a tradução deve ter sido... Não sei se foi lições ou aulas. Em inglês é Feynman Lectures on Physics, né? Feynman foi um físico americano, né? Que era extremamente didático, né? Criativo e também didático, tá? O Richard Feynman. Então ele chamava a atenção de que nessa fórmula única está condensado 2 fenômenos
razoavelmente distintos, diferentes, numa única fórmula. Isso por si só é uma coisa curiosa. Eu vou, então, primeiro tentar convencer vocês disso, de que ela condensa numa tacada só, numa única fórmula, duas coisas meio diferentes. Tá? E eu vou tentar fazer isso primeiro de uma maneira bem formal. Aí depois, começando com a próxima aula, eu vou tentar convencer de uma maneira mais física, heurística, aplicada, porque que tem esses dois fenômenos descritos por uma única forma. A maneira formal, que é a que eu vou fazer nesse restinho, é muito simples, eu acho, tá? É muito simples. A maneira mais heurística ou conceitual tem sutilezas, tá? Mas essa formal, acho que não, porque eu vou olhar aqui para o lado direito, vou relembrar o que é o fluxo de um campo através de uma superfície. Então, como é que é? Fluxo de um campo. Que campo? Vetorial. Qual deles? Magnético. Através de uma superfície, que no caso é aberta. Não é uma superfície fechada aqui, né? Porque ela tem uma fronteira, essa sim é que é uma curva fechada. Qual é a definição de fluxo de qualquer campo vetorial? É essa integral. Vou botar uma bolota aqui ou não vou botar uma bolota, pessoal? Um círculo aqui. Vou botar ou não vou botar? Hello? Acho que não, professor. Por que não? Porque não seria um contorno, mas sim uma superfície. A gente só coloca bolota, círculo numa integral quando o domínio da integração é um domínio fechado. Como essa superfície eu acabei de falar, explicar, espero que vocês tenham entendido, que ela tem que ser uma superfície aberta, que é para que ela possa ter chance de se apoiar numa fronteira fechada, caminho unidimensional, a superfície em si bidimensional, através da qual eu calculo o fluxo, ela tende a ser uma superfície aberta. Portanto, aqui nessa fórmula para o fluxo da lei de Faraday, ela é uma superfície aberta, e por isso eu não vou botar uma bolota. Tá claro? Foi assim, professor. Bom, mas é isso que eu preciso para a lei de Faraday? Nananina, não. Eu tenho que derivar essa porcaria dessa integral. Então, se vocês são meio nervosos com cálculo, eu vou dar uma dupla razão para vocês ficarem mais nervosos. Por quê? Nessa bendita lei de Faraday, o que está aparecendo? Uma integração, que é o fluxo, e logo a seguir, para desgraça de quem fica nervoso, uma derivada. Então, cuidado. É isso, tá? A integral não é no tempo, é no espaço, é numa superfície. É essa integral aqui do fluxo. A derivada, cuidado, é com respeito ao tempo, tá bom? Mas vamos lá. O que eu estou querendo frisar? Para aplicar a lei de Faraday, eu preciso olhar essa derivada, se ela é ou não é zero. Então, o que eu tenho que olhar? É isso aqui, não é? D de t do BdA integrado na minha superfície. E aí é que eu vou agora chegar e falar para vocês, olha, por que tem duas opções, pelo menos? Na verdade, são essas duas só.
Eu tenho que fazer para ter graça a lei de Faraday? Ou ter graça significa ter uma fé indiferente de zero, tá? Esse lado esquerdo. É haver a possibilidade de surgir fé e, portanto, corrente. Como é que isso tem que acontecer? Só quando essa derivada for diferente de zero. Quando é que uma derivada com respeito ao tempo é diferente de zero? É quando o troço que eu estou derivando, não é isso? Variar for uma função do tempo. Depender desta variável, não é isso? Então, percebendo isso, eu quero que vocês soltem a imaginação e me digam quais são duas maneiras meio distintas de eu ter a chance desse fluxo depender do tempo e, portanto, a sua derivada não ser zero. Quais são duas maneiras bem diferentes? Talvez ajude, se vocês quiserem, talvez, não sei, vocês voltarem aqui para aqueles 4 experimentozinhos. Tem alguns deles onde o fluxo está variando por uma maneira. E tem uns outros deles, um outro dele em que o fluxo está variando por outra maneira. Não sei. Deixa eu perguntar aqui. Pega esse caso 3. Pergunto eu, o campo magnético está variando no tempo, aqui no caso 3? Tá, acho que sim. Olha aqui. Área B, tá variando. Ah, não. A área que tá variando. exatamente. Nesse caso 3, o campo magnético está estacionário, não é verdade? Por que que o fluxo varia no tempo aqui nesse caso 3? É por causa de quê? Você já falou, alguém aí já Por falou, causa da variação de área. não é? Então vamos para cá e ver se vocês concordam. Uma primeira maneira de o fluxo variar no tempo e, portanto, a sua derivada não ser zero é o campo magnético não variar no tempo mas o domínio desta integral, que sente não só o campo, mas sente a superfície através da qual a gente está calculando o fluxo, variar no tempo. Concordam ou discordam? E isso é, por exemplo, o caso 3. Concordam ou discordam? Alguém quer perguntar alguma coisa ou tá legal? Posso continuar? Tem como só. Não, mas essa condição aqui, para montar tudo, Da derivada parcial ali para baixo. Desculpa, não escutei. aliás, não, né? Tá escutando Não, agora? tem no resolvido, né? Não. Eu perguntei se tem Não, como tomar, Tá repetir esse um pulo. ruído de fundo, eu não estou escutando, Lucas. Eu pedi para você Não, repetir da essa derivada é parcial ali para baixo, por favor. Eu me desculpa, talvez seja melhor descrever no chat, porque eu não entendi. Ele, Quer uma... professor, se eu entendi certo, ele pediu para se pudesse repetir da derivada parcial em diante. Ah, tá.
Nesse caso 3, antes de qualquer coisa, bem intuitivamente, a gente sabe que o fluxo através do circuito preto que está encolhendo está variando no tempo, porque ele justamente está encolhendo. Apesar do campo magnético não variar no tempo. O que é uma coisa não variar no tempo? Esse blá, blá, blá. É a derivada temporal desta coisa com respeito ao tempo, todas as outras variáveis congeladas, fixas, ser zero. Isso é o que significa uma coisa ser estacionária, né? Não variar no tempo. Então foi por isso que eu usei derrom de B, derrom de T. Eu quis chamar a atenção que isso aqui, nesse caso 3, é um campo magnético estacionário. Então, derrom de B, derrom de T, derivada parcial de B com respeito ao tempo. Em cada ponto do espaço fixo, o campo magnético não varia no tempo. Foi por isso que eu escrevi isso, esse primeiro caso aqui, de apesar do campo ser em repouso, mentira, o campo em repouso é um troço meio doido. Apesar dele ser estacionário, nesse sentido matemático aqui, né? Ele não varia no tempo, pode até variar no espaço, mas eu só estou querendo chamar a atenção que ele é estacionário. Então é por isso que eu botei essa derivada parcial, não é? Concorda ou discorda? Concordo sim, professor. Obrigado. Mas alguma outra coisa tem que variar no tempo, que é para que essa integral seja função do tempo. Que outra coisa? A superfície. No caso, até a sua área. Poderia a área não variar. Poderia, por exemplo, ao invés da área estar diminuindo, poderia esse circuito preto ele está mantendo a área, só que girando, saindo do plano da tela, girando, tá? Se fosse esse o caso, o fluxo também poderia variar, tá? A gente talvez veja exemplo disso numa outra aula, tá? Mas o fato, uma superfície ela pode variar não só porque a área está variando, mas porque ela está, a sua orientação está variando, tá? O seu vetor normal está variando, coisas assim, tá bom? Essa é a primeira maneira de eu gerar uma FEM, porque com essa maneira, apesar de o integrando, digamos assim, não ser uma função explícita do tempo, se a superfície, que é o domínio da integral, é uma função da minha variável em relação à qual vou derivar depois, então é claro que o resultado dessa integral de superfície é uma função do tempo. Então isso aqui dá origem, pode dar, né, origem a uma FEM induzida ao longo da curva fechada, diferente de zero. Beleza? E qual é o contrário? Qual é o outro caso? Eu comecei com um que o domínio da integral era função do tempo, mas o integrando, digamos assim, não é. Então, qual é o contrário? Que também está em alguma dessas experiências que eu botei no início. Vamos pegar uma. Eu escolher uma aqui. Essa 4, por exemplo. Na 4, ao eu fechar a chave do primário, ou abrir
eu não estou com isso fazendo esse campo magnético aqui num ponto dado do circuito secundário, esse aqui que eu estou marcando agora, ter um campo magnético azul que é função do tempo, não estou? Estou ou não estou, pessoal? Sim. Então esse é o caso, perdão, e esse circuito secundário, a superfície que ele define, a mais simples, superfície plana do seu interior, é claro que está paradinha, quietinha, né? Então, uma outra possibilidade de eu ter fé induzida diferente de zero pela lei de Faraday, é claro que ao invés de eu ter agora superfície se mexendo e campo quieto, é o contrário. Campo, função de t, ou melhor, essa derivada diferente de zero, né? E, em compensação, S fixo. Concordam ou discordam? É o contrário, né? Eu troquei os papéis. Certo ou errado? Certo. Mas aí... Fala. Alguém ia falar, perguntar alguma coisa? Não, só concordei. Tá bom. Então, nesse caso, também eu vou ter essa chance de ter fé diferente de zero. Mas, então, formalmente, matematicamente, tem essas duas razões matemáticas, né, para que a FEM, por causa dessa derivada ser diferente de zero, né, e pela lei de Faraday, a FEM, então, poder ser diferente de zero, existir FEM, né? Agora, e fisicamente, isso corresponde ao quê? Cada uma dessas situações. Tem alguma coisa, é meio... Porque alguém poderia dizer, olha, matematicamente, no fundo, tanto faz, essa integral depende do tempo por essa razão ou por aquela, mas matematicamente é porque a gente tem que olhar para o fluxo, que é essa integral. Então, se você achar que é assim, o assado... No caso geral, podia ter as duas coisas, né? Poderia tanto o campo estar variando no tempo, como a superfície ou o fio do circuito está se apertando, encolhendo, expandindo, contraindo, se mexendo, girando, se transladando, tá? Em geral, poderia ter os dois tipos, maneiras ao mesmo tempo. Só que aí a gente vai tentar, a partir da próxima aula, convencer vocês que a razão física, apesar de matematicamente isso significar que o fluxo está uma função do tempo, tanto por essa razão quanto por essa, mas fisicamente vão ter explicações distintas, tá? Onde eu vou ter que explicar melhor o que é fisicamente, porque vocês poderiam dizer, não, a física está aqui nessa fórmula, que é a mesma, seja para essa explicação 1, seja por essa maneira 2. É um jeito de pensar, mas eu vou mostrar para vocês, vou tentar mostrar que tem uma outra maneira de pensar em que aí essa maneira 1 de ver que aparece FEM induzida, a gente já vai conseguir explicar com algo que a gente já estudou antes. Essa é a chamada FEM de movimento, porque o circuito tipicamente está em movimento. Já essa segunda maneira aqui, onde o circuito está fixo e é o campo magnético que varia no tempo, essa vai ter uma surpresa enorme, sensacional. Vai implicar
uma coisa fisicamente, qualitativamente bem diferente que a gente não conhece até agora. A gente, eu digo, nós, nessa sequência do curso, né? E é o que é a coisa fisicamente mais interessante dessa lei de Faraday. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Com isso, eu encerro aqui a gravação, tá? Mas, naturalmente, se quiserem fazer perguntas,